Poder constituinte é, no direito, o poder de criar, modificar, revisar, revogar ou adicionar algo à Constituição do Estado. As legitimidades do poder constituinte, do procedimento constituinte e da Constituição por ele elaborada são indissociáveis e delas depende a legitimação do exercício do poder político no Estado democrático de direito. Tal constatação pode resumir-se na máxima formulada pelo ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln, no sentido de que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Pensamento este essencialmente correto se dermos interpretação real aos termos que o compõem. Pode-se afirmar ainda que a famosa citação corresponde precisamente à democracia direta. A legitimidade do poder constituinte decorre diretamente do princípio da soberania popular. Só o povo, concebido como uma pluralidade de forças culturais, sociais e políticas, pode deliberar sobre a conformação da sua ordem político-social. Um ou mais indivíduos manifestam vontade soberana que pode ser o início de um novo núcleo social. Daí decorre, portanto, que a legitimidade da Constituição verifica-se através da correspondência de suas normas aos valores e aspirações do povo, não se contentando com a simples legalidade formal. É dessa correspondência, com a vontade geral, aliada à lisura da representação popular no procedimento constituinte, que este se legitima. A esta cadeia procedimental de legitimação democrática, José Joaquim Gomes Canotilho atribui a denominação de Justiça da Constituição. Caro telespectador, Direito e Justiça em Foco é o seu programa e este é o seu país. A instabilidade política do país trouxe à tona questionamentos sobre a intervenção constitucional e o poder instituinte. Para explicar melhor a real dimensão da adoção desses sistemas, convidamos o advogado doutor Antônio José Ribas Paiva. Pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, palestrante e conferencista na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, presidiu a União Nacionalista Democrática, fundou e presidiu a Associação Nacional de Proteção às Vítimas de Explosões e Desabamentos, fundou e preside a Associação dos Usuários de Serviços Públicos, fundou a Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos. Seja bem-vindo, doutor Ribas. Muito obrigado, agradeço o convite para participar do seu prestigioso programa e estou à disposição. Quem agradece somos nós, Direito e Justiça em Foco, porque esse programa visa dar a precisa, esclarecedora informação e verdadeira também ao telespectador, ao povo do Brasil. Muito bem, vamos à primeira pergunta. Por favor, esclareça para o telespectador o que é intervenção constitucional. A intervenção constitucional é um remédio que o legislador constitucional estabeleceu para que, em caso de vácuo político e institucional, como ocorre no momento, a instituição Estado seja preservada dos predadores. Eu explico melhor. O artigo 142 da Constituição, que trata da destinação das Forças Armadas,
ele estabelece que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Garantia dos poderes, não dos integrantes dos poderes. Quando os integrantes dos poderes constitucionais não estiverem procedendo de acordo com os parâmetros legais e constitucionais, compete às Forças Armadas, principalmente o Exército, que é a Força Terrestre, intervir para restabelecer as instituições. Então, é um remédio constitucional e uma ferramenta da sociedade para que a consecução do bem comum se concretize. Muito bem, eu entendo pela sua explicação que é para proteger a Constituição Federal e também para proteger o povo. É correto isso? Sem dúvida, porque a Constituição é a Convenção do Condomínio Brasil, sim, que existe para que as pessoas possam, na sociedade, conviver em paz e com segurança do direito, que é a essência da democracia. Então, na realidade, não é propriamente defesa da Constituição, porque a Constituição é a carta política, é a defesa dos poderes constitucionais. muito bem explicado. Então me diga como e em quais condições pode ocorrer, não é, a intervenção constitucional. Veja, a legislação estabelece a forma como isso pode ocorrer. E a Constituição de 88, no seu artigo 85, ela elencou os ilícitos de responsabilidade ensejadores de uma intervenção. Perfeito. Agora, vamos imaginar o seguinte: qualquer dos poderes da República pode solicitar uma intervenção às Forças Armadas. Agora, se nenhum desses poderes solicitar a intervenção, no caso de um ilícito praticado pelo primeiro mandatário, então, de ofício, os comandantes das Forças Armadas devem cumprir o seu dever. Não há necessidade de convocação, a não ser no caso da defesa da lei e da ordem, que é uma competência estadual. Então, mas na questão da defesa da pátria e da defesa e da garantia dos poderes constitucionais, não há necessidade de convocação. Não? Não. Mas eu tenho uma pergunta a fazer no sentido de se por acaso, se porventura ocorrer uma desordem, eu digo em desordem, no segmento importante da Constituição brasileira, haverá, então, condições dessa convocação das Forças Armadas para que ocorra uma intervenção constitucional? Sim, a convocação é prevista no próprio artigo 142. Sim. Mas, principalmente, na parte que trata da defesa da lei e da ordem, como eu disse, que é Sim. competência estadual. Se um governador do estado não estiver conseguindo garantir a lei e a ordem, ele poderá solicitar a intervenção para que se concretize o interesse público. Quem poderá solicitar as próprias Forças Armadas ou o governador? Não, seria o governador ou o presidente do Tribunal de Justiça Estadual ou o presidente da Assembleia Legislativa. Claro, claro. Poderão. Esse é o ponto importante, porque a hierarquia deve estar sempre alinhada, Claro, não é? claro. Com a disciplina. Sem não é? dúvida, claro. A hierarquia e a disciplina. Muito bem. Então quer dizer que se por acaso ocorrer um caso com um governador, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado poderá intervir e solicitar. Deverá, não poderá, deverá. Deverá. Isso. Muito bem. Então vamos seguir adiante, porque nós temos aqui algumas perguntas a fazer, que eu não vou colocar o meu querido amigo Dr. Ribas numa situação de responder agora aquilo que eu quero que esclareça um pouquinho melhor, mas isso eu vou fazer durante a nossa conversa, está bem? Ótimo. Atualmente estão presentes os pressupostos para a intervenção condicional da sociedade, através de seus instrumentos em defesa dos poderes constitucionais? Sem dúvida, porque nota-se perfeitamente um vácuo político institucional. O que é exatamente o vácuo político institucional?
é a relativização do poder do Estado. Sim. Então nós temos isso em diversos setores da sociedade. Por exemplo, nas favelas em geral, existe uma relativização do poder do Estado. Por quê? Porque o poder do Estado não se aplica na sua integralidade nesses ambientes, nesses bolsões da sociedade. Outro exemplo seria nos ditos movimentos do sem terra, em que o poder do Estado não se aplica nesses acampamentos. Tenho notícia até de crimes graves que ocorreram e o poder do Estado não se fez sentir nos acampamentos. Então, essa relativização do poder do Estado leva ao vácuo político institucional. Então, ele não se aplica ou não está se aplicando? Ele não está se aplicando por falta de autoridade. E existe a palavra legitimidade, que é o fato gerador da legalidade. Quando falta legitimidade, tudo se esboroa, porque aquele que determina não tem condições pessoais ou intelectuais ou morais de fazer com que a lei se cumpra. Bom, eu entendo que realmente o senhor tem razão em dar essa explicação, mas eu pergunto agora de uma forma mais clara para que o telespectador possa recepcionar aquilo que nós queremos dizer a ele. Isso em momento com toda a paz possível e imaginária. Lógico. Nós estamos vivendo um momento de desrespeito e ofensa às regras constitucionais deste país? Sem dúvida alguma. O poder constitucional, os poderes constitucionais estão sendo agredidos. Por quê? Porque não se faz valer o poder do Estado, quando necessário, na consecução dos interesses públicos. Então você tem deficiências gerais. E pior do que isso, você tem a falta de legitimidade causada pelos crimes praticados por agentes públicos contra o patrimônio da sociedade. Exemplo disso é o Petrolão, Mensalão, empréstimos de compadrio no BNDES, que é dinheiro público. Que ainda não chegou à tona, né? Não chegou na integralidade, mas já está. Parece que já foi publicada a relação dos empréstimos. Sim. Mas isso tudo é o crime praticado, eu diria, o peculato. A relação dos empréstimos, o senhor quer dizer no sentido de que o governo federal extraiu do BNDES valores para financiamento de obras de países vizinhos ao Brasil? Ou seja, vou até ser mais claro, Cuba, Venezuela, etc. Angola também. Veja, isso é um padrão de procedimento de praxe. Né? O financiamento de empresas nacionais para obras internacionais é praxe. O que não foi observado foi... Bom, mas existe uma ideologia estranha no governo federal. Não, vamos deixar isso de lado, ideologia. Vamos só falar na questão prática do financiamento. Esses financiamentos foram proporcionados sem as devidas garantias. Então, isso é doação, na realidade, é uma doação disfarçada, porque se você empresta dinheiro sem garantia, você não tem garantia de recebimento do valor emprestado. Então, é aí que reside o vício dessas ações do governo com o dinheiro do BNDES. Muito bem. Bem, vamos seguir adiante com a nossa pauta. A intervenção constitucional. Desculpe interromper. Isso seria ensejador até de uma tipificação do artigo 85 da Constituição, que trata do crime de responsabilidade. E a aplicação do parágrafo do tocante à Lei 1079. Perfeitamente. Muito bem. A intervenção constitucional, ela pode ser confundida com um golpe militar? Não, porque ela é um instrumento da sociedade para intervir no processo político partidário e no governo quando as coisas não vão bem. É o que ocorre nesse momento. E veja, nós temos sempre que pensar que o parâmetro da autoridade é a legalidade. Sim. Então, tudo o
o que se tratar da relação povo-poder tem que ser dentro da mais estrita legalidade. Certo. E é por isso que o legislador constituinte, ele estabeleceu esta forma de intervenção. Sim, sim. Quando ele atribui a responsabilidade das Forças Armadas, que são instrumentos da sociedade. Porque lá não temos marcianos. Nas Forças Armadas são compostas por brasileiros. Não é? E existe assim na sociedade uma tendência, não sei se por influência de mídia, de considerar um militar como se ele fosse um extraterrestre. Não é. Ele é um brasileiro que cumpre uma função pública, só isso. Sim, mas eu gostaria que você explicasse, doutor Ribas, ao telespectador, Pois não, porque é um pouco complicado. Quando você fala em golpe militar e quando você fala em militar, propriamente dito, o povo às vezes não entende bem, porque não está na recepção política do povo. Porque nós, lamentavelmente, não temos... você não gosta de falar em ideologia, pelo que eu percebi, mas nós temos que tocar nessa parte, porque a ideologia ela faz parte de uma política. E a política tem que ser levada ao povo, uma política boa, uma política consciente, uma política com todas as reservas que você coloca hoje aqui na mesa do Direito e Justiça em Foco. As reservas constitucionais, que são as mais importantes, no meu modo de ver. Por isso que nós temos que levar esta parte ao nosso público, ao nosso telespectador, para que ele fique bem consciente que você não veio aqui para formar uma opinião, não é, de proselitismo. Não, nada de proselitismo. Você veio aqui para tocar a verdade, o caminho da verdade. Isso que nos interessa. E você, muito obrigado. Você está, naturalmente, respeitando o compromisso que teve nesse sentido. Eu agradeço bastante. Mas vamos andar adiante. Explique, então, nesse sentido que eu coloquei ao público brasileiro, o que é o poder instituinte. É o poder constitucionalmente previsto, mas não de forma muito clara, que ele é inerente ao contrato social. Sim. É um atavismo institucional. Sim. Por que a academia não discute o poder instituinte, que é o poder do cidadão, individual e coletivamente, ele modificar, revogar ou aprimorar as instituições. Sim. E ele não pode ser exercido, esse poder que é do povo e do cidadão, ele não pode ser exercido por representação. Por quê? Porque quem está no poder não quer mudar nada. Certo. Tem a tendência de manter o status quo. Certo, claro. Então, o poder instituinte, ele é inerente, ele não é direito natural. Ele é inerente ao contrato social. Eu fiquei contente quando você fala, por exemplo, em poder de criar, modificar, revisar, revogar ou adicionar algo à Constituição. É isso, né? Não, as instituições. As instituições, perdão. As instituições. Não é? Perfeito. Mas tem tudo a ver com a nossa Constituição. Tem a ver com a Constituição. Não, aí é que está. A academia não debate o poder instituinte, sim, que é o fato gerador de tudo. Não é? O fato gerador da carta política, da forma de governo, do regime, tudo. Por quê? Porque ele é essencialmente informal. Claro. Porque ele emana da sociedade. Claro. E essa informalidade, ela incomoda a academia. Claro. Né? Então, o pessoal não debate adequadamente isso. E ele, por ser informal, sim, ele depende de pressão popular, de convencimento, de liderança, de tudo aquilo que forma um Estado. Não é? Porque o Estado é um ente ficcional, ele não existe. Ele é apenas uma instituição. Agora, se essa estrutura for usurpada por gente inadequada, como ocorre no momento, a sociedade tem que intervir através dos seus instrumentos, que são as Forças Armadas. Então você é favorável à intervenção das Forças Armadas nesse momento? Não é intervenção das Forças Armadas, é intervenção da sociedade. Não, perdão. A intervenção da sociedade através das Forças Armadas.
Sim, mas no Veja, fim ela representa o mesmo sentido. Não é. Porque a sociedade, ela vai às ruas pedir aquilo que, afinal de contas, Exigir. ela necessita. Exigir. Pedir, aqui é pedir. Não está a exigência, eu não vejo exigência. Porque não dá pra porque conviver em sociedade. há a imprensa marrom que coarta esta exigência. Sim. Na minha visão, ela vem pedir. No bom sentido, é um exercício do direito. Eu sei, meu querido doutor Ribas, mas eu quero dizer o seguinte, que o povo sai às ruas para pedir pacificamente algo que lhe falta. Claro. Algo que lhe falta. E a imprensa marrom, torno a dizer, ela coarta em prol de quem? Em prol daquele que está cometendo esse, vamos chamar de ilícito constitucional. Sem dúvida, sem dúvida. Correto ou não? Sem dúvida. Concordo plenamente. Você concorda comigo? Mas quando eu disse exigir, é porque é o exercício do direito. Sim, o exercício do direito, mas a exigência virá... Mas a pleiteia, ela, antes de mais nada, ela manifesta uma vontade coletiva. Certo. Não é? Porque aquelas manifestações, tanto a de 2013 como essas deste ano, elas foram espontâneas. Não houve uma liderança que tenha determinado, ao contrário da tal da Marcha da Família de 64, que eu participei com 15 anos, ela tinha liderança religiosa, política, empresarial. Agora, o povo foi a Paulista, milhões de pessoas, e no Rio de Janeiro e em outras capitais, espontaneamente, porque não aguenta mais. Mas foi pedir, não exigir. Eu acho que foi manifestar a vontade. Pode ser que nesta última pode ter ocorrido essa exigência, Sim. Porque já estamparam, não é? Estamparam ao povo aquilo, o desiderato, ou seja, aquilo o que se pede com mais veemência. Claro, claro. Não é? Verdade. Porque nas outras não havia nada de fora Dilma. Nada. Não havia nada disso. Faltava isso. Faltava exatamente isso. E completou agora, completou com essa última manifestação que nós tivemos. Eu queria só fazer uma observação. Seguinte, não é que eu não preze as ideologias, eu as considero apenas ferramentas de poder, que são instrumentos de exercício do poder, que não são garantidores da democracia, que é a segurança do direito. Então é por isso que eu faço restrições a qualquer ideologia de direita ou de esquerda. Eu vou encerrar o primeiro bloco da nossa agradabilíssima conversa, doutor Ribas. E, aliás, bastante boa no sentido de levar ao povo, como eu disse, uma informação concreta. Eu vou encerrar com as palavras do americano, do ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln, no sentido de que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Após a sua palavra, eu vou chamar o intervalo. O senhor concorda? Concordo. Você aguarde que logo, logo retornaremos.